Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite, gente boa de Deus que nos acompanha aí no chat do YouTube, no chat do Facebook. Estamos muito felizes, de mais uma vez estarmos aqui com vocês. Para nós é maravilhoso, é uma intensa satisfação. É isso daí. E hoje, teremos uma programação aí especial com uma entrevista quente, né? Sim. Mas enquanto nós aguardamos aí, o entrevistado, vamos estar cantando, né?
bom. Vamos mais uma. Mais uma. O amor do Criador por você, por mim e por todo aquele que aprender o verdadeiro legado que veio nos ensinar, mas que ocultado por um tempo. O amor que não mata, o amor que não se engrandece, o amor altruísta, puro e verdadeiro. O verdadeiro amar ao próximo como se fosse a você mesmo. O amor te faz vibrar felicidade. Shalom, sabedoria. O amor nos faz em união com o único e absoluto regente universal. O amor que não mata, o amor que não se engrandece, o amor altruísta, puro e verdadeiro. Né, Altair? É isso daí. Bom, estamos prestes, né, a receber, né, o entrevistado. Ele vai estar aí participando juntamente com sua senhora, né? Peço que aguardem só mais alguns instantes
Vamos já chamar o nosso entrevistado, Raimundo Mendes. Vem para cá, Raimundo! Boa noite, Altair. Boa noite, Raimundo! Que alegria receber vocês! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, o programa de Coração para Coração, não é? Isso aí. E nós estamos aqui. Altair, eu te mandei de novo aí, tá? Sim, eu já vou compartilhar já, só mais um momento. Certo. A gente já vai colocar aqui o PowerPoint para facilitar a testificação do Raimundo. Vamos lá. Deixa eu dar boa noite. Boa noite, professor Altair, a esposa. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Agora eu não quero ouvir, não. Deixa eu dar boa noite. Vou ouvir aqui. Ok. Vou ligar o meu celular. Pronto. Raimundo, você está conseguindo visualizar legal aí? Estou O vendo, pessoal sim. do chat também está conseguindo visualizar legal. Eu gostaria que vocês dessem aí um feedback. Ok, Raimundo, vou fazer o seguinte agora, para eu poder te auxiliar com a apresentação, eu vou ficar na tela, né, na janela da apresentação, mas eu estou te ouvindo, você fica à vontade para fazer o compartilhamento, né? E conforme a necessidade de passar o slide, é só você falar, que aí eu vou passando, ok? Antes Ok. Assim. deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, pessoal. Antes da gente iniciar, sabe, tem condições de vocês fazerem aí o Delta C rapidinho? Vamos divulgar isso. Essa noite vai ser inesquecível, gente. Isso daí, gente, Então, ó. pega aí o celular, liga para aquele amigo, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, no Instagram, em todas as suas redes sociais, tá bom? É isso aí, gente. Divulgar. Delta C, curtir, Delta C. compartilhar Comentar. e comentar. Ok. Raimundo, Sim. fica à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, estamos sim. Beleza. Na verdade, Sim, eu gostaria de demorar só um pouco nessa página aí, né? Para dizer Ok. alguma coisa. Uhum. Aqui nós estamos, eu e a minha esposa, nós somos recém-casados aí, né? Sim. Parecia dois meninos. Vocês viram a diferença lá quando vocês viram a última foto, né? E, na verdade, foi uma trajetória de vida aí de... Vamos completar 50 anos de casado no ano que vem, né? Em 2021, né? Sim. E até estamos pensando nessa data, nós estar no Sul, né? Queremos participar de um programa junto com o Aquio lá, né? Uhum. E tivemos uma trajetória grande, andamos por muitos lugares e tivemos... porque não é pequena, 50 anos de carreira não é pequena, né? Sim, No casamento, né? de fato. Então, aí estamos aí, graças a Deus que ainda estamos podendo contar a nossa história, não é? E
Então, nós começamos, eu me converti ao Evangelho. Quando eu conheci o Evangelho, eu tinha 18 anos de idade e eu morava aqui na cidade de Pacajus, aqui bem vizinho à cidade que eu estou hoje, né? Sim. E o meu pai que pregou, que trouxe o Evangelho para mim. Na verdade, eu era aquele jovem assim, desapercebido, participando de todas as coisas que gostava. E o meu pai, um dia, ele ouviu o Evangelho e ele levou esse Evangelho para mim, né? Uhum. E daí a gente passou a seguir o Senhor Jesus, né? E nos tornamos cristãos. E até hoje nós estamos trilhando esse caminho. Sim. Na verdade, o que nós vamos falar aqui é só um pouco da nossa história, porque não tem como a gente falar tudo, é muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu já quero convidar, viu, Raimundo? Para você Oi? tá vindo mais vezes, viu? Sim, é verdade. Sim. Na verdade, como a gente vai estar muito tempo junto, né? Vai estar muito tempo juntos. Na verdade, eu acho que eu creio que agora nós vamos estar juntos para sempre, né? Aí sim, com certeza. Para sempre, porque nós seguimos uma carreira, uma unidade que ela não tem fim. Isso. Na verdade, o que nós chamamos de fim, quando terminar aqui, na verdade está começando, né? Exatamente. Começando em Deus, né? Uhum. E que, na verdade, eu considero como um ponto muito, muito elevado essa questão da unidade, porque a unidade é para nos tornar como Deus é, né? Sim. Fazer parte da sua emanação para sempre. Sim. Isso é tão grandioso que a gente fica... Não tem nem palavra para expressar, não é? Tanto que isso é bom. Exato. Então, aí eu tinha 20 anos de idade e a minha esposa tinha 18 anos quando nós casamos, né? Certo. Pode olhar que eu era um Bíblia mesmo, tá vendo aí, ó? Aí prova que eu era um Bíblia, né? Estava com a Bíblia aqui empunhada, né? Uhum. E aí nós começamos a nossa carreira. E eu gostaria que você passasse agora para a segunda página aí. Então, essa foto é uma foto da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Uhum. E aí, em 1970, que foi na época que eu conheci o Evangelho, então eu participei das conferências aí nesse templo, né? Templo Central. Sim. E eu fiz aí um curso de teologia que é chamado ETAD, que acho que você conhece, da Assembleia de Deus, né? Uhum. E foi aí onde eu também recebi todas as nomeações que, conforme eles ordenam, né? Para Isso. participar do Ministério da Assembleia de Deus, né? Cada vez que eu precisava de ser nomeado, eles usavam aqui um modo assim, levava a pessoa a uma conferência geral, né? Sim. E lá fazia a nomeação. Então, nesse tempo aí, eu fui nomeado. Eu vou dizer porque estou contando a história, mas isso não me... se eu pudesse, eu nem dizia, né? Na verdade, aí quando eu fui para ir para ser separado para o diaconato, né? Sim. Também para o presbitério, e como eles têm uma escadinha também para evangelista, e depois para pastor e missionário. Então, eu assumi todas as funções que eles adotam. Sim. Lá na Assembleia de Deus, né? E foi aí nesse lugar. Por isso que eu coloquei a foto, simplesmente como algo para representar, né? O lugar onde, na verdade, eu ia, né? Correto. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos de idade, e Sim. quando eu conheci a minha esposa, eu já tinha 20 anos de idade, né? Na verdade, 19, quase 20. Nós casamos, eu tinha 20 anos, ela tinha 18 anos de idade, né? Sim. Era dois meninos aventurando, né? É.
deu tudo certo, e aqui estamos, né? Sim. Então, aí nesse templo é onde eu ia fazer o curso da ETAD, participei de todas as nomeações que eles fazem para o Ministério da Assembleia de Deus, e todos os anos eu estava em todas as conferências com eles, e daí eu fui morar depois na cidade de Pacajus, e eu gostaria que você passasse agora o slide aí mais uma vez, por Sim. favor. Então, eu fui morar na cidade de Pacajus, aí onde tem esse templo que, inclusive, eles ganharam, essa praça ganhou o nome dos Bíblias, né? Lá em Pacajus. Certo. É uma praça onde está o templo da Assembleia de Deus. E aí, nessa cidade, que era a minha cidade, eu fiquei algum tempo e eu servi como diácono aí nessa Assembleia de Deus, certo? Uhum. Eu fui para Fortaleza numa conferência, eles me levaram, né? E eu passei a servir como diácono aí nessa Assembleia de Deus. Correto. Nesse lugar, no tempo a gente era muito novo, e como a gente creu de verdade no Evangelho, a gente não creu de faz de conta, né? Então, a gente pregou muito Evangelho nessa região de Pacajus. Inclusive, aqui bem perto de onde eu moro, tem algumas congregações onde eu vinha naquele tempo. A gente andava muito de a pé, não tinha, o transporte não era tão fácil como hoje, né? E tinha um irmão, ele era... Na verdade, eu tinha 20 anos e ele tinha 45 anos. Ele era meu companheiro e eu era o companheiro dele, da pregação, certo? E nessa região, eu lembro que nós saímos muitas vezes. Toda semana nós saímos para fazer cultos, né? Aqui no município. E me lembro de uma coisa muito interessante. Uma vez nós estávamos numa casa no interior aqui do município de Pacajus, e estávamos lá pregando o Evangelho, né? E lendo a Bíblia para o povo. E o dono dessa casa, o pai dessa família, na verdade, ele, no momento que a gente chegou, ele não estava em casa. Estava o resto da família, mas ele não estava. E nós começamos a falar o Evangelho, e quando foi no final, ele chegou, e ele chegou muito embriagado, mas embriagado que não sustentava em pé. Precisava as pessoas segurarem ele, né? E essa foi uma coisa que ficou, como foi lá do início da carreira da gente no Evangelho, coisa que eu nunca podia esquecer, né? Ficou muito, muito nítido, que marcou a vida da gente. E naquela reunião, como de costume você sabe que lá a gente faz os apelos, né? E a gente fez o apelo e ninguém acreditou que o homem nem segurava em pé, e o homem disse que queria ser crente, rapaz. O homem disse que queria ser crente. A gente não acreditou, porque ele quase não sabia o que estava fazendo. E, na verdade, Deus libertou aquele homem naquela noite, rapaz. Deus libertou aquele homem naquela noite e ele se tornou um pregador também do Evangelho, viu? Foi muito interessante. E nesse município aqui, também de Pacajus, nós fizemos muitas viagens de a pé para pregar o Evangelho. Havia um lugar onde nós íamos, que o lugar era meio perto. Para você ter uma ideia, nós saíamos às 4 horas da tarde, das 3 para as 4 horas, para chegar lá às 7h30 da noite. De a pé. Nossa. E quando nós saímos de lá, depois de 9 horas da noite, nós chegávamos às 4 horas da manhã em casa, de a pé. Eita! E o que é melhor é que era um gozo muito grande na gente, sabe? Uma alegria muito grande de a gente poder falar do Evangelho, né? Dentro da nossa verdade relativa, né?
Sim. Mas é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, porque tinha conhecido o Senhor, né? Eu me lembro, inclusive, que quando chegava em casa, naquela época nós tínhamos muitas dificuldades financeiras, né, nos meus pais, né, que eu ainda morava com eles nessa época, né? A gente chegava em casa, às vezes não tinha nem o que comer, mas nós estávamos contentes e no outro dia voltava para outro lugar para pregar o evangelho de novo. E ficamos aí um tempo nessa cidade de Pacajus, e depois de um tempo que nós estivemos aí, inclusive o meu primeiro filho, que hoje tem 49 anos de idade, 48 anos, ele nasceu aqui nessa cidade de Pacajus, né? Eu esqueci de dizer no início, desculpe aí, mas nós não estamos programados para uma sequência sem falha, né? Nós temos 5 filhos, nós temos uma família com 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, e todos casados, né? 3 deles moram em São Paulo, e ultimamente, perto da gente vir morar aqui em Horizonte, 2 deles vieram embora para cá, inclusive um mora aqui, é meu vizinho, né? E nós temos uma família, graças a Deus, muito boa, né? É uma família que a gente sempre foi unido, sempre tivemos juntos. E hoje mesmo nós tivemos aqui um almoço com alguns deles, né? Sim. E é isso daí. Então, aí nós passamos essa temporada em Pacajus, onde tivemos muita atividade aí, junto com o povo aí da Assembleia de Deus, que hoje, inclusive, é um enorme... A Assembleia de Deus é muito grande aqui na cidade de Pacajus, né? E daí, nós viajamos e fomos para outra cidade. Passa o slide aí que nós vamos chegar na outra cidade. Ok. Aí nós fomos para essa cidade de Quixadá, que é uma cidade bem antiga. As cidades do estado do Ceará, quase todas têm origem indígena, né? Então, nós fomos para essa cidade aí de Quixadá. Aí havia um pastor nessa cidade que ele me conhecia e ele sabia que eu era muito esforçado pelo evangelho, né? Sim. E então ele me convidou e fez tudo o que possível para mim ir embora para lá, para a cidade de Quixadá, para morar com eles lá, né? E também ajudar eles lá, né? E essa cidade, nós ficamos um tempo, também pregamos muito nessa cidade. Na verdade, nós fomos mais para os interiores, muito longe. Sim. Nós íamos de bicicleta, chegava meia-noite em casa. E sempre saímos para pregar o evangelho, fizemos muitas campanhas, eu fiz muitos amigos aí também nessa cidade, que até hoje são amigos inesquecíveis, né? Irmãos que também criam no evangelho. Tinha um que era um jovem, sempre estava na minha casa, e ele tocava acordeão, que eu nunca vi alguém tocar igual a ele. E era muito bom, a gente se reunia para cantar, né? E cantar louvores, né? E ele estava lá sempre com o acordeão dele juntamente conosco, né? E fizemos vários amigos nessa cidade. Tivemos aí por um tempo também. Eu pretendi nesse testificário aqui, nesse testemunho, não prolongar muito para não ficar enfadoso para as pessoas ouvir o vídeo, certo? Porque quando a história fica muito longa, algumas pessoas eles não costumam ouvir tudo, né? Ouvir tudo. Então, aí nós passamos um tempo na cidade de Quixadá, também um tempo considerável, e a nossa trajetória toda, quando nós terminar, vai dar quase 50 anos, viu? Quase 50 anos. E esse pastor da cidade de Quixadá, que chamava pastor Zequinha, né? Era conhecido como pastor Zequinha, ele pregava o evangelho e andava muito de a pé. Ele chegava a andar 100 quilômetros de a pé. Olha. Para pregar o evangelho. E eu escutei muitas histórias dele,
em relação a expulsar demônio, certo? Sim. E uma coisa que eu não sei porquê, mas sempre na minha trajetória de vida foi assim, houve algumas coisas, pequenas coisas, que quando eu ouvia, aquilo me deixava impressionado com aquilo, e eu nunca esqueci, né? Então, eu lembro que ele contou uma história, que ele saiu para um lugar que chamaram ele porque tinha uma pessoa que havia muito tempo que estava possuída por um demônio, e não deixava, ele estava possesso, né? E esse pastor, ele me contou que quando ele chegou nessa casa lá, que ele expulsou o demônio daquele homem, o demônio contou 72 espíritos. Aí, porque que isso ficou gravado em mim? Quando eu ouvi dos vídeos do Akel, né? Nas 72 emanações, então, aí eu vi que tinha uma realidade nisso que ele falou para mim, né? Sim. Algo que estava realmente em linha, né? Ele falou que o demônio lá, quando foi sair, contou, chamando por nome, vamos fulano, ciclano, beltrano, e lá vai, né? E foram 72 espíritos que ele falou que saiu daquele homem naquele dia, né? E o homem foi libertado, né? Eu tenho algumas histórias assim também, mas essa é mais para frente, tá? Mais para frente tem algumas histórias assim que aconteceram também na minha trajetória, viu? E eu sei que foi muito bom nessa cidade, temos amigos lá até hoje, muitos amigos. E de lá, dessa cidade, nós saímos para outra cidade que você vai clicar aí, nós vamos ver, tá? Ok. Vamos lá. Nós fomos para essa cidade, que é uma cidade no sertão quente aqui do Ceará, não é? É uma das cidades mais quentes. Ela não é a mais quente, mas é uma das mais quentes, né? A temperatura lá é muito alta. Cidade de Tabuleiro do Norte. E você vê que, olha a multidão que tem dentro dessa assembleia, viu? Então, aqui no Ceará, as assembleias costumam ser muito grandes, viu? A maioria, hoje já se dividiu muito e depois dividiram, e ficou muito espedaçado, né? Mas no início tinha muita gente assim, né? E algumas tem, né, ainda. E nós ficamos nessa cidade de Tabuleiro do Norte, também por um bom tempo. Viajamos muito no interior. Eu tenho uma filha que nasceu nessa cidade aí também, né? Que é a minha filha mais velha. Hoje ela tem 42 anos. 44. Ainda bem que eu estou com a minha esposa aqui perto e ela me ajuda na questão das idades dos filhos, porque você sabe que nós, homens, não... Foi por isso que o Criador teve a ideia de nos conceder auxiliadoras idôneas. Se não... E outra coisa, eu fiz questão de colocar ela aqui nesse histórico, porque senão não seria completo, né? Oh, claro. Porque, inclusive... Além dela aparecer no slide, ela tem que aparecer na entrevista também. Além de aparecer no slide, ela tem que aparecer na entrevista também, exatamente. Ela faz parte dessa linda história, né? Aliás, eu vou ter que corrigir essa capa, porque eu tinha que colocar o nome dela também. Não, mas eu coloquei o nome dela, Elinor Neves. Sim. Tá lá na capa, viu, o nome dela. Não aparece na capa nossa, mas aparece no slide. Ah, sim, entendi. Veio aparecer depois que eu fiz que eu coloquei, né? Mas na verdade não aparecia. Uhum. E que nessa trajetória é o seguinte, ela trabalhou mais que eu. Sim. Porque não dá para se contar, se botasse hoje tudo num lugar para contar, nós não dá para contar as refeições que nós já fizemos para ajuntamentos de cristãos, viu? Sim. Imagino. Não daria porque na proporção que nós for caminhando aqui nesse testemunho, nós vamos ver, teve lugar que nós fizemos festa que tivemos que matar boi. Viu?
matar um boi, ainda trazer mais muitas coisas ainda para poder dar de comer o povo todo, viu? Então, então, nessa história, nessa trajetória, ela tem o seu lugar aí muito valioso, né? Claro. E às vezes eu brinco com ela que eu falo assim, ó, aguentar 50 anos uma mulher assim na cola merece uma grande coroa. Mas ela diz a mesma coisa, é assim mesmo, a vida é dual e é por isso que somos dois, né? Exatamente. E precisa haver muito perdão, né? Sim. Precisa haver muito perdão, muito amor e muita compreensão, né? Sim. Para inteirar uma carreira dessa. Inclusive, eu pensei de fazer uma festa aqui e até convidar o Akel para vir aqui, né? O professor Akel. Mas nós achamos por bem, no lugar de fazer festa, nós fazer uma viagem. Dá mais certo, viu? Então, aí dizemos, bom, já que vamos fazer uma viagem, vamos para Palhoça, né? Sim, claro. Com Conhecer certeza. os lugares do Sul e ficar em Palhoça um tempo lá e participar do programa com... Aí, Raimundo, você mata 2 coelhos. Exatamente. Dois coelhos. Faz uma excelente viagem e outra vai desfrutar e muito dessa viagem, né? E além de tudo, se você faz uma festa e convida o povo, ainda tem aqueles que ficam reclamando, com mimimi, né? Sempre. Então, nós vamos nos livrar disso, viu? Excelente ideia, Raimundo. Estamos nos livrar disso. Estamos pensando já estamos desde já nos programando, né? Inclusive, eu vou falar, eu convidei o professor Rafael para ir conosco, hein? E ele vai mesmo, com certeza. Não, ele ficou muito animado, eu espero que tudo dê certo. Eu até estou falando isso aqui, que é para poder expor mesmo, que é para ele ir mesmo, entendeu? E ele está no chat, ouvindo tudo. Tá, né? Tá. É isso aí, professor Rafael, você está vendo aí, né? Ei, Rafael! Então, sim. Aí nós tivemos por um bom tempo também nessa cidade, né? E como as cidades do estado do Ceará, a maioria delas, os municípios são grandes, porque o estado aqui é grande, né? Uhum. Então, também nós viajamos muito. E uma coisa que eu sempre fui, quando eu estava nas denominações, sempre fui companheiro dos pastores, certo? Sim, sim. Enquanto eu servia junto, né? Uhum. E depois é que a gente foi levado para Fortaleza para se tornar pastor também, conforme o regime aí das Assembleias de Deus, do sistema, né? Uhum. Mas nessa cidade nós tivemos um bom tempo também, até hoje nós temos muitos amigos lá, isso é muito bom. E eu fiquei muito conhecido aqui no estado do Ceará, muito naquela época, hoje não, já faz muitos anos, né? As coisas tudo passa, né? Uhum. Eu fiquei muito conhecido, porque tive também algumas polêmicas nas conferências, né? Sim. Então, fiquei conhecidíssimo, né? Eu fiquei conhecido tanto com boa fama como com má fama, né? É sempre assim, sempre assim. A dualidade foi bem completa nessa trajetória. Sim. E aí, desse lugar aí, a Tabuleiro do Norte, né? Nós fomos para uma cidade que não vai estar no slide aí, porque eu não consegui. Certo. Não consegui fotos. Certo? Uhum. Então, dessa cidade eu viajei para uma cidade chamada Piquete Carneiro, aqui no estado do Ceará. Essa cidade, ela fica um pouco longe, quase 600 quilômetros da capital, viu? Certo. Muito longe. E depois de Xaramubim, Senador Pompeu, naquela região para lá. Uhum. E eu fiquei como evangelista nessa cidade, também um tempo, né? Uhum. E de lá, dessa cidade, aí eu fui para uma cidade que agora você vai clicar aí, a gente vai chegar lá, né? Sim. Gente, por favor. Eu fui para essa cidade. A minha história e a minha fama correu daí, viu? Certo.
que acontece? Depois de um tempo na cidade de Piquete Carneiro, eu vim para essa cidade, cidade de Baturité. É uma cidade no pé da serra, há uma grande serra aqui, e para você ter uma ideia, tem cidades em cima da Serra do Baturité que é frio como São Paulo. Nossa. É incrível, é incrível. Tem tempo lá que o pessoal tem que usar roupa de pelúcia, bem de pelo mesmo grosso, porque senão não consegue suportar o frio. Poxa. Aí, só que essa cidade aí, não, ela não é muito fria, porque ela é no pé da serra, ela não é em cima da serra, É, né? Raimundo. É, Sim. Raimundo. Ela é meio que o paraíso do Ceará, né? Mas aqui tem duas serras que são muito, que tem lugares frios. É essa do Baturité e tem uma outra que chama-se Tianguá, onde tem uma cidade de Tianguá, Serra do Tianguá. Essa fica perto de Sobral, fica no outro Certo. extremo do Ceará. Há duas cidades que são longe da capital aqui. A mais longe, uma é Juazeiro do Norte e a Sim. outra é Sobral. Então, essas duas cidades elas estão a distância mais ou menos de 500 a 600 quilômetros da capital, certo? Uhum. E o que acontece? Então, eu fui morar nessa cidade aí de Baturité. Aí a gente tem umas histórias até interessantes, tem umas coisas interessantes que me ocorreram aí. Nessa cidade, nasceu a minha última filha, né? Que é a caçula, que inclusive hoje nós estávamos conversando com ela, ela mora em São Paulo, né? Sempre a gente está conversando juntos, aqui pelo WhatsApp, né? Nessa cidade, eu tinha um programa na rádio, uma rádio chamada Rádio Baturité. E o nome do programa era Cristo é a Resposta. E nessa cidade, a gente passou umas situações meio difíceis, porque houve, assim, um chamado avivamento, né? Que eles chamam, você sabe como que é, né? Sim. E daí a gente passou a ser olhado não com bons olhos por outros pastores, né? Por outros pastores. Uhum. E nessa cidade, como é uma cidade de muito monte, eu orei muito em cima dos montes, viu? Sim. Orei muito nos montes. Eu não sou daqueles que viu fogo lá no monte, não, viu? Poxa. Eu nunca vi esses fogos aí, não, né? Que o pessoal Mas vê aí aí. tem que ter muito misticismo, né? Quer dizer. Mas é claro, eu estou falando assim, mas eu sei, na verdade, esse é um misticismo tremendo, terrível. Eu nunca entrei nisso aí, não, porque a minha busca por Deus foi sempre sincera, nunca Sim, tive, sim. sabe, buscando com intenções diferentes. Eu nunca busquei para, apesar de através de mim Deus fez alguns milagres, mas eu nunca busquei Sim. isso, nunca fiquei, sabe? Porque quando a gente está à disposição, ele nos capacita, né? Sim, sim, sim. Inclusive, o seguinte, quando eu cheguei aqui, que eu ouvi o professor Akel falando nas interferências de Deus, né? Sim. Através de mim, Deus interferiu várias vezes em algumas coisas, em muitas coisas nessa trajetória, viu? Muito, muito visível, muito, muito nítido, viu? Sim, sim. Muito nítido. E o que acontece? Então, nessa cidade eu tinha esse programa chamava-se Cristo é a Resposta, e quando foi um dia, rapaz, primeiro, nesse templo da Assembleia de Deus, eu coloquei, naquela época a gente não era difícil, a comunicação era bem menos, né? Não tinha, eu coloquei 4 alto-falantes daqueles corneta, bem grande, lá em cima do templo, numa vara de ferro. E então, perturbava a cidade toda, viu? Perturbava a cidade toda. E por causa disso, mas eu fui levado para a delegacia, viu? Eu fui. Fizeram um baixo-assinado e querendo me tirar, inclusive, da cidade, porque eu fazia muito barulho, né? E foi até engraçado, porque quando eu cheguei na delegacia, um dos escrivãos que estava lá, ele era cristão, ele era filho ele tinha pais cristãos, né? E quando a testemunha lá começou a me acusar,
ele olhou assim para mim e falou assim para o delegado: ó, pode deixar comigo que eu vou examinar o som lá do Raimundo, e se o som estiver alto, nós vamos realmente deter esse som, vamos fazer algo, mas não vai ficar assim. Aí, eu só sei que é o seguinte, nessa confusão aí, o delegado falou assim, para a pessoa que levou o baixo-assinado, né? Falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa para você, dizendo para o rapaz lá, eu tenho muitos presos aqui, mas não tem nenhum cristão preso. Eu só tenho um outro tipo de gente. Então, não é por isso que eu vou perseguir o pastor Raimundo, falou assim, né? É por isso que eu vou perseguir o pastor Raimundo por causa disso, porque, na verdade, não tem nem, inclusive, lá da igreja dele, não tem nenhum aqui. Então, eles não são mal assim como você está falando, né? Acho que você está exagerando. E eu sei que, no final das contas, depois, quando terminou essa reunião lá, né, que eu fui liberado para ir para casa, o moço saiu comigo, o escrivão, e falou assim: fica tranquilo e usa do jeito que você quiser lá, que eu vou dizer que está tudo bem aqui. E a gente continuou, né? Claro, mas a gente sempre tem que não insultar, né? Raimundo, ser... uma coisa é quando a gente realmente ultrapassa certos limites e realmente gera incômodo, né? Outra coisa é quando pessoas ficam incomodadas, né? Se sentem às vezes confrontadas e aí começa a querer te perseguir, né? Exatamente. Só que é o seguinte, não ficou só nisso, não. A gente voltou, né, para casa, continuamos com o programa no rádio. E o que acontece? Um dia eu vou no rádio e fiz uma pregação que abalou a cidade. Eu não pensei que ia acontecer aquilo. Eu esperava isso. Eu não fiz nem com propósito, né? Fiz uma pregação sobre o fim. Rapaz, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. O juiz mandou me chamar. Aí foi me perguntar o que eu tinha feito, que o povo da cidade estão tudo abalado, pensando que o mundo vai se acabar. Falei, não, eu preguei o evangelho, falei sobre o fim dos tempos, que o fim vem mesmo e tal, mas não fiz nada que... Ele falou, não, pois é, mas o que acontece é que o pessoal está tudo assustado na cidade e é todo mundo ligando para mim e a coisa está feia, viu? Todo mundo assombrado com a sua pregação e tal. Aí, quando eu fui com um irmão, que depois eu vou contar a história dele aqui um pouco, e ele era muito amigo do juiz, né? E o que acontece? No final das contas, o juiz me liberou para casa, porque, na verdade, não tinha nenhum crime nisso, né? Simplesmente eu não sei por que o pessoal ficaram assombrados, né? Assustado. Ele falou que o povo estava tudo dizendo que o mundo ia se acabar, que estava chegando, que era o fim mesmo e tal, porque como é que eu fiz um negócio daquele? Mas, na verdade, não tive intenção, né? Não tive intenção. Eu sei que eu passei esse tipo de perseguição aí nessa cidade, mas eu tenho muitos amigos. E tem uma história interessante que, na verdade, eu vou guardar mais para o final esse restante, porque esse restante tem a ver com aqui agora, viu? Sem eu saber também, mas tem a ver com a minha estadia aqui agora, viu? Porque teve 3 moços que foram meus alunos aí nessa assembleia, que, inclusive, tem um deles que era um menino, um adolescente, que eu cuidava dele, e foi muito interessante, mas eu não vou dizer agora não, que é para chegar mais para o final a gente contar, né? O que acontece hoje, né? E a história foi essa aqui nessa cidade, né? Nessa cidade de Baturité. E aí nós chegamos a fazer festas aí, não estou falando, nós matamos boi, rapaz. Teve que matar um boi para dar de comer para o povo, que era muita gente. Era muita gente. Então, por isso que eu digo que a minha esposa ela tem uma grande participação nessa história, porque ela fez muita comida, né? E naquele tempo a gente não contratava ninguém para fazer comida, nós mesmo que fazia todo mundo juntos, né?
Então, todo o povo junto era aquela coisa muito alegre, muito bom, entendeu? E a gente, nessa cidade, foi muito interessante, que até hoje essa história rende, que ainda está por aqui, na cidade que eu estou morando hoje, que no final das contas eu vou falar o que aconteceu, né? Então, o que acontece? Como houve algumas perseguições assim nessa cidade, e uma coisa que eu vou falar aqui nessa hora, e essa eu acho que é uma boa oportunidade para falar disso. Existem situações que eu morei por muitos lugares, eu passei muita situação. Hoje, quando o professor que eu falo das situações dele, eu entendo, parece que eu estou vendo a coisa, porque aconteceram muitas coisas comigo do mesmo jeito, né? Então, quando uma pessoa é perseguida numa cidade, e tem muitas situações, se essa pessoa for sábia, ele vai embora, viu? Ele vai embora. Porque só um tolo vai ficar ali, viu? Inclusive, está bem notório, inclusive nas viagens de Paulo, houve lugares que Paulo foi perseguido, que ele não ficou lá. Teve uma cidade que ele saiu fugido, por descer no muro com um cesto, pegou ele dentro, e ele lá foi embora. Porque há situações que não adianta ficar, tem que sair. E eu entendi que eu deveria sair daí, né, nesse tempo. Mas, a essas alturas, eu já estava recebendo visita de vários pastores da Assembleia de Deus para também querer que eu saísse e sem escolha, viu? E sem escolha. Mas eles chegaram num consenso que essa daí foi a última Assembleia de Deus que eu estive nela, viu? Eles me ofereceram para me escolher para onde eu quisesse ir. Só faltaram dizer assim, nós vamos dar a cadeira de ouro para você sentar. Mas eu senti que eu não deveria mais ficar. Não deveria mais ficar. Aí o que eu fiz? Eu conheci um amigo em São Paulo, que ele era de uma igreja chamada Avivamento Bíblico. Não sei se você conhece. Que, inclusive também é um ministério que se tornou grande, tem muitas coisas e cresceram muito. E aí eu fui a São Paulo, eu ainda estava sendo pastor nessa Assembleia de Deus aí. Eu fiz uma viagem para São Paulo, não é? Para conhecer. E eu acho que no próximo slide aí, eu gostaria, inclusive, que você passasse ele, que eu acho que é nesse slide onde vai estar. Isso. Isso aí é um grande templo da Igreja Avivamento Bíblico que tem na cidade de Jaçanã, no estado de São Paulo, né? Na capital, né? Isso é na capital. E eu fui conhecer, através desse meu amigo que eu conheci, que ele veio uma viagem aqui no Ceará, exatamente na cidade de Baturité, onde eu estava, e ele me convidou para me conhecer eles. Eu fui a São Paulo, fiz uma viagem para São Paulo nessa época, né? E, inclusive, aí no slide está dizendo que foi em 1980, a letra está miudinha, eu estou tentando aqui, 85, 1985. Né? Isso. Aí eu fui a São Paulo, eu conheci um pastor chamado Alídio Flora Augustinho, era o nome desse camarada. Esse cidadão, ele me impressionou muito. Eu confesso para você que de todos os pastores das denominações que eu vi até hoje, que eu conheci, esse foi um pastor que eu fiquei muito impressionado com o estilo de vida dele. Ele tinha um testemunho muito, muito honesto, muito, muito correto, muito... Ele era uma pessoa mansa, muito... Na verdade, ele era um diferencial. Eu fiquei impressionado ao conhecê-lo, viu? E ele, inclusive, gostava muito de nós. Ele ia sempre na nossa casa, quando a gente passou depois. Daí começou uma história nessa igreja Avivamento Bíblico, certo? Aí eu conheci esse pessoal
voltei para o Ceará, né, que eu estava a passeio, né, voltei para o Ceará, mas eles me fizeram um convite, que se eu quisesse estar com eles, eles me recebiam, né. E aí eu vim para Fortaleza, voltei para o estado do Ceará, inclusive eu deixei um pouquinho para trás, porque não lembrei, né, porque não escrevi todos os detalhes aqui para me ver, que nessa cidade de Baturité eu fiz 2 viagens, eu fiz uma viagem internacional, numa missão de pregar o evangelho também, né, estive em 2 países, que foi lá nesses anos que eu passei aí, eu fiz essas viagens, né, eu estive na Venezuela e na Colômbia, né, e isso em missão de pregação, de pregar o evangelho, né. Mas aí, voltando para cá, conheci o pastor Alídio, né, e eles me convidaram que se eu quisesse trabalhar com eles, eu podia, eles estavam à vontade para me receber, né? E eu voltei para Baturité, né, para a cidade do Ceará, e aí eu resolvi a realmente sair da Assembleia, né? Então, a última reunião que eles fizeram comigo, perguntaram se eu queria ser transferido para onde eu queria ir, mas era bom que eu saísse dali, não ficasse lá e coisa e tal. Eu falei para eles que eu não queria mais ficar na Assembleia de Deus, não queria mais permanecer com eles e tal. E daí eu me desliguei, né? Eu me desliguei da Assembleia de Deus. E eu fui como já tinha tido contato com o pessoal aqui em São Paulo, né, da Igreja Avivamento Bíblico, aí eles me proporam que eu deveria, se eu quisesse, eles me levavam para a Bahia, né? A família se acostuma. Então, por que não direto para São Paulo? Porque muito frio, a gente aqui no Ceará não tem o costume, né? Quer dizer, seria uma mudança muito, muito radical, né? Muito radical. Então, propuseram para mim ir para a Bahia. E eu fui para a Bahia. Eu viajei para a Bahia. Inclusive, nessa época eu tive um problema de saúde, mas, graças a Deus, que foi recuperado. Eu fui para a Feira de... Aliás, eu não fui para a Feira de Santana. Eu conheci muito bem a cidade de Feira de Santana. Inclusive, vou te falar, é a cidade mais bonita que eu já vi, assim, na Bahia. Assim, uma cidade plana que não tem, você olha de uma ponta a outra, você não vê um monte, né? Um morro. Uma cidade muito plana. E eu gostei muito de Feira de Santana, muito espalhada, né? Você deve conhecer, né? Sim, sim. Feira de Santana fica próxima a Salvador, né? Isso, fica perto de Salvador. Eu já passei por lá, mas eu nunca visitei, não. Mas é bem bonita, né, a cidade? É uma cidade muito plana, que você olha para onde você olha que as ruas, você não vê o fim. E aí é o seguinte, eu não fui para a Feira de Santana, eu fui para Santo Estevão. Santo Estevão, uma cidade que fica um pouco... Fica perto, acho que dá uns 40 quilômetros só de Feira de Santana para Santo Estevão, na Bahia. E na Bahia, eu não tive muita história, porque foi muito pouco tempo e eu estive doente durante um período, né? Estive doente durante um período. Aí, o que acontece? Aí, eles me propuseram eu mudar agora, já que eu passei um ano aí na Bahia, vamos embora para Santo Amaro, em São Paulo, que é o maior bairro de São Paulo, né? Santo Amaro é uma coisa enorme, né? Um bairro muito grande. E aí eu fui transferido para lá, para Santo Amaro. Inclusive, esse pastor, até hoje, ele é muito meu amigo. Ele veio me visitar na Bahia e disse, Raimundo, eu vim aqui para você fazer a mudança aí para a cidade de Santo Amaro. Eu digo, tá bom. Eu fui. Estranhei muito frio quando cheguei naquela época, que quando eu cheguei em São Paulo, rapaz, nessa cidade, lá no bairro de Santo Amaro, era frio demais, era uma coisa, naquela época era um frio doido, sabe? E meus meninos tudo pequenos ainda, todos eles eram tudo pequenos, moleque tudo pequeno. E eu sei que eu fui para a cidade de Santo Amaro
E fiquei 1 ano na cidade de Santa Amaro, mas eu não estava bem de saúde, né? Não estava bem, não. Eu fiquei um tempo meio com uns problemas meio sérios, né? E de lá, eles me convidaram para ir para uma cidade que agora você vai dar um clique aí e a gente vai ver onde que nós fomos, né? Nós fomos para essa cidade aí, cidade de Taboão da Serra, que é bem pertinho é uma cidade da grande capital, certo? Da grande capital. Aí tem um templo que é uma coisa fabulosa. Você está vendo aí a estrutura, né? Aí, como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, mas está aí, né? Então, o que vai ocorrer de novo, né? Não vai ficar pedra sobre pedra, né? Então, o que acontece? Nesse ministério aí, chamado Ministério Avivamento Bíblico, o pastor é pastor presidente, onde ele está, viu? Eles têm um sistema chamado conselho local, viu? Então, o que acontece? Tem uma diretoria, há uma diretoria com diversos departamentos, e o pastor é pastor presidente ali naquele município, né? Naquela igreja lá, né? É um regime um pouco diferente, né? E o pastor é assalariado, e é bem assalariado, viu? Bem assalariado. Ganha um salário bom, viu? Então, eu fiquei nesse lugar aí, em Taboão da Serra, eu fiquei durante quase 4 anos, viu? Nessa igreja aí. E aí, como eu estava me recuperando, né? Não estava muito bem. E esse sistema local aí deles é o seguinte, há uma presbitaiada que não brinque não, viu? É uma presbitaiada no tal do conselho local, que vou te falar. E aí tem umas coisas que é até engraçado. Tem um presbítero que mora ainda até hoje nessa cidade, ele já está com a cabecinha branca também como eu, né? E ele era até engraçado, quando eu estava falando, às vezes, dando uma palestra com eles, que eu falava certo assunto, ele dizia assim, mas você acha que aqui tem gente assim? Ele falava para mim, perguntava assim. Era muito interessante. Mas ele era muito amigo, sabe? Mas ele gostava de fazer esse tipo de pergunta, né? E tal, de interromper a gente, interpelar quando você estava falando, né? E nessa cidade também a gente viajou muito para outros lugares, porque era muito espalhado aí essa igreja, essa aí era a sede lá, né? E havia muitas outras congregações em outro lugar, e a gente sempre estava viajando, né? Sempre estava viajando. E daí, dessa cidade, essa foi uma cidade que eu passei um bom tempo, eu estava sendo guiado, assim, havia um guiar no meu ser interior, no meu espírito, na minha consciência, que estava me fazendo desvanecer das denominações, e de ver mesmo, que não era algo de Deus, certo? Não era uma coisa que Deus organizou, era uma organização deles. Cada um tinha a sua, né? E eu sei que nesse tempo, eu fiquei muito tempo sondando essa situação da minha estadia aí, e o que eu faria. Se eu aceitava ir para outro lugar, eu saía também e não ia mais para nenhuma denominação, né? Que eu já estava pensando assim. E nesse templo aí aconteceu uma coisa muito interessante. Assim, interessante, a gente fala força de expressão, né? Eu estava pregando uma noite, nesse lugar, e tem um púlpito assim muito alto, né? Um lugar bem alto, o púlpito aí é alto aí dentro. E o que acontece? Um rapaz chegou na reunião
E ele era leproso, viu? Estava leproso com a lepra que estava caindo no couro. Estava saindo sangue do corpo. Ele não vestia nem blusa, ele estava até sem blusa. Sim. E ele pediu para mim orar por ele, né? Uhum. Aí eu desci lá do púlpito e falei assim, ó, eu não vou orar, é você mesmo que vai orar. Uhum. Você mesmo que vai orar. Aí falei com ele para ele dizer as palavras que ele teria que orar, mas ele fazendo a oração, né? Sim, sim. E ele sarou. Uhum. Ficou bonzinho, caiu toda aquela coisa, daquelas feridas, e ele ficou sarado total. Depois ele voltou, fez como o leproso que foi para Jesus, né? E ele voltou, e voltou muito, muito contente, porque tinha sarado aquela situação. E uma outra coisa que aconteceu aí, foi em relação a isso, é que eu estava um dia meditando, tinha descido, daí tinha um porão, aí tem um porão nesse templo embaixo, tem um porão, um salão que eu fazia muitas reuniões aí embaixo também, reunião de palestra, né? Aí havia uma menina que eu acho que agora ela deve ter aí uns 60, ela deve ter uns 40, 50 anos, essa menina, viu? E eu não sabia, né? Eu só sabia que ela tinha um problema no ouvido, mas não sabia o que era. Depois é que a mãe dela me falou. E eu estava ali meditando e tal, e a menina apareceu, e eu tive um sentimento de colocar meus dedos nos ouvidos dela e orar por ela. Sim. Então, eu tapei os dois ouvidos dela assim, e fiz uma pequena oração, com poucas palavras. Eu nunca fui de fazer uma ladainha muito grande, não, né? Disse umas poucas palavras. Aí é muito interessante que agora, a menina tem quase 50 anos, e o meu genro, que mora lá na cidade, ele nessa mesma cidade aí, eu tenho duas filhas que moram nessa cidade aí, né? Então, eu estive conversando antes de ontem, estive conversando com uma, e o meu genro, ele é enfermeiro e trabalha em 2 hospitais, e ela também trabalha em 2. Inclusive, passaram essa pandemia, todos os 2 pegaram corona, né? Mas ficaram sarados, ficaram bons, graças a Deus. Aí, quando foi agora há pouco tempo, esse meu genro vai cortar o cabelo e foi na barbearia, e por coincidência o rapaz era casado com a menina, né? E aí começaram a conversar e eles tocaram no assunto que durante naquele período assim, tal, e a esposa dele tinha sido curada de uma situação que era... É que é o seguinte, ela tinha um tímpano que não funcionava e o outro que estava já pifando mesmo. Né? Estava comprometido. Comprometido total. E eles estavam preocupados que ela ia ficar surda total, né? E eu sei que ficou, mas eu estou dizendo isso, mas eu nunca fiz propaganda dele. Nunca fiquei lá, agora eu vou fazer propaganda. Não. Nunca fiz isso, porque eu sempre tive um entendimento diferente do que os curandeiros têm, né? Sim. E então aconteceram essas pequenas coisas. E quando eu pensei em sair daí, eu pensei assim, puxa, eu devo sair daqui, vou fazer outra coisa e vou deixar essa questão de denominação de vez e tal. Mas eu senti que eu não deveria fazer aquilo ali. Eu deveria ainda aceitar eles me mandar para outro lugar. Aí, o que ocorreu? Eles tiveram uma reunião, o presidente geral aí e tal, e depois veio falar para mim que se eu aceitava que eles me transferissem para uma cidade chamada Jacareí, no estado do Ceará. Aí você vai clicar aí agora e nós vamos para lá. Bom, então eu fui para a cidade de Jacareí, onde tem esse templo aí, e aí nós tivemos também um bom tempo, que inclusive quando eu fui para aí, casou um filho meu aí, que até hoje mora nessa cidade.
A gente sempre fala, quase todo dia fala com ele, que eu tenho um filho vizinho aqui que tem alguns negócios junto com ele na internet, e eles conversam junto. Quase todo dia a gente fala, né? Aí, nessa cidade, quando cheguei aí, eu sempre gostei de fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. O que acontece? Eu consegui conhecer um pastor que se tornou muito meu amigo aí na cidade, e ele falou para mim assim, Raimundo, vamos criar um conselho de pastor nessa cidade? Eu disse, vamos. Aí nós mandamos carta para todo mundo, fizemos uma carta, escrevemos e mandamos para todos os pastores, presbiterianos, batistas, tudo que tinha nessa cidade aí. Nós mandamos e convidamos eles para uma reunião. E eles aceitaram, né? A grande maioria aceitou, porque nem tudo é 100%, você sabe, né? Não existe nada 100%, né? Então, o que acontece? Aí eles aceitaram e nós fizemos uma reunião e fizemos uma eleição e eles queriam que eu fosse o presidente, né? Eu não quis. Eu já vinha desanimando da denominação, eu digo, não posso fazer nada que eu fique agarrado. Não posso fazer nada que me comprometa tanto que eu fique, né? Que eu me ache vendido, né? Então, eu não sinto que eu vou ficar nisso. Isso aqui não... Havia inúmeras coisas que eu nunca aceitei desde o início, né? Inúmeras coisas. E uma das que eu nunca aceitei, que é terrível, era a politicagem. E, em termos de politicagem, a Assembleia de Deus é muito grande nisso. É uma politicagem muito grande. Na minha época, quando eu estudava aí na ETAD, que eu vinha para as reuniões e fazia as conferências com eles aí, a gente via pastores fazendo tudo para tirar outro do lugar que ele estava, para ele ir para o lugar dele, né? Porque dava muito dinheiro, né? Dava muito dinheiro. Eu, graças a Deus, não tenho nem uma agulha comprada com dinheiro com tempo de pastorado, viu? Não tenho. Sou muito feliz por isso, viu? Não tenho nada o que eu recebi lá, gastei tudo lá mesmo, viu? Gastei tudo lá mesmo, gastei com eles mesmo, viu? Dando de comer para eles, viu? Por todo lugar que eu passei, por tudo que eu peguei, eu dei de comer para os outros, viu? Então, o que acontece? Aí, nessa cidade, né? Eu tenho um filho que casou aí, e eu sempre tive uma busca muito grande por Deus, pela verdade, pela coerência. E aonde eu ia, ficava mais decepcionado, porque eu não via essa coerência, né? Eu via coisa sempre diferente. Eu olhava, estava escrito uma coisa, e quando o pessoal falava, ele se referia a outra, né? E, rapaz, eu não posso concordar com isso, eu não tenho como ficar aqui. E nessa cidade aí, eu cheguei a fazer discurso. E aí eu cheguei até a dizer assim, ó, vocês estão vendo aquele nome lá, Avivamento Bíblico, aquilo ali é um câncer. Eu fui fazer isso publicamente e eu tive um sofrimento tremendo aí por causa disso. Mas eu era um buscador. Então, o que acontece? Aí tinha inclusive um presbítero, ele era funcionário de uma agência bancária, e ele um dia me procurou e falou, Raimundo, eu vim conversar com você aqui um pouco, rapaz, eu estou muito decepcionado com muitas coisas, ele falou, né? Mas existe uma coisa que eu estou muito impressionado. E ele falou até assim para mim. Ele falou assim, eu nunca tive inveja de nada. Mas vou dizer, eu queria ter um viver que nem o seu. Ele falou para mim. Sim. E ele faz isso chorando. E eu também chorei. Porque, por um lado, aquilo me humilhava e, por outro, me dava um sentimento também de que eu estava
de qualquer forma, fazendo alguma coisa que tinha valor, né? Estava expressando alguma coisa que tinha valor, né? E eu sei que nessa cidade aí, eu fui tão despertado em relação à verdade, que nós fizemos esse seminário aí, mas eu não fiquei nele. Nós fundamos um seminário a partir desse conselho de pastores, né? Nós fundamos um seminário nessa cidade, inclusive eu dei aula nele também, mas era aquilo, eu estava certo que eu não ficava. Em cada coisa que eu ia, eu tinha certeza dentro de mim que eu não ficava, porque não era aquilo que Deus chamou para fazer, certo? Da minha parte, ainda era uma insistência, certo? Ainda era uma insistência. Eu me lembro que, quando eu cheguei nessa cidade na anterior, essa daí que eu estava indeciso se eu ia para aí ou se não ia, se eu saía desse ministério, né, do avivamento bíblico, eu tive muita meditação com Deus, viu? E porque você vem uma caminhada dessa, sofrendo muitas situações e sendo reprovado no seu interior por muitas coisas. Então, você fica assim, poxa, o que eu vou fazer? Mas eu tenho que dar um jeito a isso, né? Eu tenho que dar um fim a isso. E eu tive algo muito claro falando no meu interior. Se você quiser ficar aí, você continue, mas isso não foi o que eu mandei ninguém fazer. Mas se você quiser permanecer ainda, você vai ter que se submeter a eles. Olha a coerência de Deus, né? Quer dizer, estava certíssimo, né? Se Sim. eu quisesse ficar, eu tinha que me submeter. Porque em qualquer lugar que você for insubmisso, a coisa fica ruim, né? Exatamente. Se você não concorda, saia, né? E eu tive uma vantagem que de todos os lugares que eu saí, eu nunca tive um seguidor. Eu arrumei muitos amigos, ninguém como meu seguidor. E todo mundo é para seguir o Senhor Jesus, seguir ao nosso Criador, viver para Ele e fazer a vontade dEle, certo? E se tem alguém para nós seguir, é só mesmo o nosso Deus, né? Nós temos que estar juntos, temos que ter unidade, mas nós seguimos juntos, mas seguimos Deus. Com certeza. Não uma pessoa que a gente segue. Não é uma pessoa que a gente segue Deus. E o que aconteceu? Aí eu fiz o seguinte, aí eu fiz diferente desse tempo aí. Eu resolvi que eu deveria chamar o presidente com a direção geral deles e fazer uma reunião aí nesse lugar. E eu exigi que eles viessem. Eu não vou para aí, eu quero que vocês venham aqui. Aí eles vieram, né? Eles vieram. E, como eu te falei, o pastor, o presidente dessa avivamento bíblico, ele já dormiu, ele já fez a viagem dele. Ele era uma pessoa muito pacato, muito prudente, não era precipitado em tomar decisão, ele era uma pessoa muito correta. E quando eles chegaram, eu me lembro um dia à noitinha, né? E eu já estava com todos os livros da diretoria aí, tudo pronto, tudo preparado. Eu digo, aqui mesmo daqui eu vou sair, eu não quero mais denominação, meus pés não pisam mais lá dentro para ficar. Pode ir lá se tiver alguma coisa a fazer, mas para ir e voltar. Mas nesse lugar aí, eu li muito a epístola de Paulo a Timóteo, 1º e 2º e Tito. Eu li muito isso aí. E eu fiquei tão claro que as coisas aí não eram, nas denominações em geral, não era algo que Deus mandou fazer, tão claro, nítido como um dia. Eu não tinha mais como. Para mim era impossível permanecer aí. Aí eu mandei chamar eles e, aliás, liguei para eles e pedi para eles virem, que eu gostaria de ter uma reunião com eles. E quando eles vieram, que nós fomos nos reunir, eu já vim com todos os livros debaixo do braço, já trouxe todas as papeladas, tudo.
E quando eu falei para eles que eu estaria me desligando deles, e eu fui muito sincero, falei assim, eu estou saindo e vocês aqui é a última denominação que eu piso meus pés dentro para ficar. Aí eles olharam para os outros e falaram assim, o Raimundo ficou doido. Raimundo perdeu o juízo. O que está acontecendo com você, Raimundo? Eu falei, pois é, eu posso até, eu não vou sair, eu não tenho vocês como inimigos, vocês são tudo amigos, mas eu falo para vocês, eu estou saindo para nunca mais entrar em nenhuma denominação. Estou saindo de uma vez por todas, agradeço a vocês o tempo que eu tive com vocês e vocês me toleraram, mas não quero ser inimigo de nenhum de vocês, eu tenho vocês como amigo. Falei aquilo que tinha que falar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu não... Se existe uma coisa que eu detesto é bajulação. Eu odeio isso. Odeio, um grande ódio. Bajulação. Mas precisa ser sincero, né? Ser honesto e ser sincero. O que tem que se fazer, se faz. Agora, fazer para bajular, não. Inclusive é o seguinte, eu odeio mais uma pessoa vindo me bajular do que... Porque bajular os outros não tem perigo de eu fazer isso, porque é do meu caráter, eu não consigo fazer isso. Sim. E se alguém vier me bajular, vai levar uma que ele nunca esperava. Porque eu não aceito isso, porque isso não é... Eu desde o início, quando eu li as Escrituras, uma coisa que eu vi, que ficou gravado, parece que fez assim uma marca no meu ser. Foi quando Deus disse para Moisés que não tomes presente para ti, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Sim. Eu sempre tive isso daí como algo muito... se você começa a se vender, está acabado. Você vai virar um Balaão, né? Exatamente. Você está no caminho do Balaão, não tem jeito. Então eu disse para eles, vocês são meus amigos, eu não tenho nada contra vocês, vou sair do vosso meio, não entro mais, não para ficar, não quero mais, jamais fazer parte de nenhuma denominação. E eu fui sincero, falei, porque isso aqui é algo que vocês criaram. Vocês criaram, é de vocês, são os donos, são os patrões, vocês fazem o que vocês quiserem, põe tiro, faz o que quer. Então vocês têm o direito, mas eu não faço parte disso, não. Porque não tenho mais como permanecer nisso, não. Sim. Aí, para você ter uma ideia, eu ganhava um bom salário deles, viu? Sim, sim. Eu tinha carro para mim andar, eu tinha casa própria aí deles, que era para mim andar e ficar à vontade. E nessa época, como eu comecei a ser pastor muito novo, com 20 anos de idade, o que aconteceu? Eu não tinha outra profissão. Sim. Eu só tinha isso. Mas eu digo, não, eu vou fazer como Moisés, eu prefiro sofrer entre o povo de Deus, os verdadeiros, os sinceros, do que ganhar salário, não quero isso, não. Quero, não. Inclusive, eu odiava aquele negócio de passar sacolinha, aquilo lá dá vontade de botar fogo. Queimar. Eu digo, como que Deus tem uma obra aqui na Terra que os homens... Deus é o patrocinador dos mendigos, dos grandes mendigos, e eles ficam aqui na Terra com sacolinha pedindo dinheiro para Deus. Eu não creio um negócio desse. Sim. Não creio, não quero isso, não tenho como ficar. E aí, o que acontece? Aí eu entreguei para eles, e eles ainda fizeram o seguinte, Raimundo, então faz o seguinte, Raimundo, já que você vai sair, você não vai ficar, mas faça o seguinte, nós trouxemos aqui um outro pastor conosco, você pode dar posse para eles. Eu digo, não dou. Eu não dou. Não vou empossar ele mais, porque eu estou saindo de uma coisa que eu não quero, vou pôr querer quanto vai. Não quero. Então eu fui muito sincero, né? Com eles nisso, né? E eu sei que aí eles deram posse a outro pastor e eu tive que entregar a casa, aí, viu? Tive que entregar a casa, tive que ficar sem salário, sem tudo, e fiquei muito satisfeito com isso, né? E ficar assim, eu estava muito feliz, parece que eu estava tirando um grande peso de cima de mim, né? E aí eu fui agora só dizer para Deus, Deus, olha a minha situação agora, né? Olha a minha situação agora eu estou desprovido
Raimundo, Sim. olha só. Desculpa te interromper. Não, isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim. Eu gostaria de saber o seguinte. Sim. Eu acredito, né, que a gente ainda vai ter um conteúdo bom, bacana aí, né, para a gente conversar. Praticamente vai ter agora vamos dizer assim, uma mudança de contexto, né? Sim. E eu gostaria de estar verificando aí a sua disponibilidade para a gente fazer uma segunda parte. Sim. Talvez na segunda-feira, um pouco antes da transmissão ao vivo, por exemplo, né? A gente dá aí uma sequência, por exemplo, tipo das 8 às 9 da noite, porque, assim, daqui a pouco a gente vai ter que entregar, né, para o professor entrar ao vivo. E eu quero muito ouvir, né, o final dessa trajetória. E assim, era para a gente concluir hoje, né, mas a gente teve alguns atrasozinhos, né, probleminhas técnicos que acontecem. Sim. E aí eu gostaria de estar combinando contigo da gente fazer aí, né, uma segunda parte dessa entrevista, na segunda-feira, onde a gente vai estar vendo aí, né, qual foi a reviravolta que aconteceu na vida do Raimundo Mendes. Pois é. Então, fica à vontade. Nós poderemos parar por aqui, certo? E continuar depois. Lembrando, a gente parou no slide de Jacareí, né? Sim. Estamos entendendo que Jacareí foi o local onde aconteceu, né, essa mudança de percurso, né? Sim. E aí a gente vai voltar desse ponto depois, na segunda-feira, né, para que você possa compartilhar conosco a reviravolta. Beleza, e a reviravolta, é o seguinte, esse ponto aí é um dos pontos fortes, mas ainda teve outro depois, porque quando eu saí daí, a maioria do meu tempo, de todo o tempo de denominação, eu fiquei na outra que eu fui. Sim, mas ótimo, porque foi aí que houve o despertamento, né, Raimundo? Foi. Sim. Foi. Então, a gente vai dar continuidade a partir desse ponto do despertamento. Né? Beleza. E antes da gente concluir mesmo, né, eu gostaria de estar compartilhando aí mais uma música. Sim. Eu gostaria que você estivesse conosco durante essa música e a gente então retorna aí na segunda-feira, no horário das 8 horas, das 20 horas. Beleza, Altair. Muito bom. Vamos lá. Estando Jesus nos seus momentos finais, olhou para o céu e disse ao seu espírito: Pai, chegou a hora em que serei exaltado. Estou cumprindo minha missão, dar a vida eterna, essa existência eterna dada para que conheçam o único e verdadeiro Criador através de mim.
Então Jesus disse aos seus discípulos: cumprida está minha missão como homem, voltarei a ser como era antes que o mundo existisse. Eu vos revelei quem é o Criador. Agora vocês já sabem que o Criador está em mim. O Criador perfeito nos protegerá, desde que vocês sejam um, assim como eu e o Criador somos um. Nesse tempo que eu estive com vocês, eu os protegi. Agora o Criador em espírito os protegerá. O Criador perfeito os protegerá, desde que vocês sejam um, assim como eu e o Criador somos um. Nesse tempo que eu estive com vocês, eu os protegi. Agora o Criador em espírito os protegerá. Muito bom, muito bom. Essa canção ela foi inspirada, né, no capítulo 17 de João, né, conhecido como a oração sacerdotal. Sim. Só que é de acordo com os originais, né? Sim. Baseado naquilo que a gente teve entendimento através da Bíblia Codex. Que bom, muito bom. Né? Então, Raimundo, foi um prazer ter você conosco, né? Compartilhando aí um pouco da sua história. Estou ansioso já para continuar ouvindo, né? Essa história, essa trajetória, né? Sim. E então a gente volta aí na segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, para a gente ver aí esse desfecho, né? Sim. Então, Eu sou agradecido também, eu sou agradecido de coração por essa oportunidade, porque esse é um histórico que, na verdade, nunca dei para ninguém, nunca fiz, nunca... são poucas coisas, mas eu estou fazendo aqui como quando Paulo foi chamado na missão dele, ele ficou 14 anos sem falar do que ele tinha visto, né? Sim. E ele só foi falar, depois ele achou que não era muito coerente falar as coisas sendo muito novo, né? Então ele esperou amadurecer primeiro Sim. um pouco para poder falar delas, né? E ele está falando disso, até porque é o seguinte, isso aqui é um testemunho e que vai ficar gravado. Sim. E isso é muito interessante, pode servir para ajudar outros que estão em alguma confusão, né? Que passou. E a parte melhor ainda vem, viu? Porque, por exemplo, até aí eu levei poucos anos. Agora, você vai ver que no outro lugar que eu fiquei,
Lá eu fiquei muitos anos. Fiquei muitos anos. Eu fiquei 27 anos. Hein, Raimundo? Sim. Raimundo, só para provocar o pessoal que está no chat, a continuação dessa entrevista vai ser o vinho novo. Pois é. É isso aí. É isso aí. Então, eu agradeço aí pela oportunidade e estaremos aí segunda-feira. Nós é que agradecemos a participação sua. Até porque isso aqui é muito bom, esse contato é muito bom, porque nós fomos chamados do quê? Para a unidade, não é? Sim. E para sermos participantes uns com os outros dessas coisas boas, né? Sim. E o domingo também que eu estou participando com vocês aí, eu estou muito contente com isso aí, vamos continuar, eu gosto muito disso, porque quanto mais contato a gente tiver uns com os outros, mais segurança a gente tem, né? Sim. Segurança a gente tem, a gente é guardado, né? Exato. Isso é muito bom. Pois é isso aí. Beleza, então, Raimundo? Muito obrigada a todos vocês que participaram aí no chat, viu? Muito obrigada pela presença de vocês e até segunda-feira com o nosso programa de Coração para Coração. Boa noite. Isso aí. Boa noite, Raimundo. Até segunda. Boa noite. Até segunda.